Começou no ar! Boa noite a todos! Bem-vindos a mais um Seinen Quest. Desta vez, boa noite, Fábio Urso. Como vai o senhor? Vou bem. Uma dor de dente do caralho. Fui no dentista hoje. Que beleza. Resolveu? Obviamente não. Não. Eu só fiz limpeza daquelas de gengiva e tal. Mas ainda tenho um mascare. Tenho uma... Sabe quando a pessoa faz o buraco no dente, daí põe um metalzinho? Ah, sei. Mas eu esqueci o nome agora. Então, um deles caiu. Ah, obturação? Não, obturação acho que é o método. Não o que fica. Então esquece. Eu esqueci. Eu acho, eu não sei. Nenhum de nós aqui é dentista. Enfim, aquele metalzinho que fica caiu de um. Certo. Uma merda. Muito interessante, Urso. Grande história. O problema é que a dor de dente é foda. É que daí, se você vai querer comer, se você vai querer rir, qualquer movimento bocal dói. Você consegue fazer a live, mano? Consigo, só vou tentar não rir. Porque eu acho que a minha dor da risada vem de bruxismo. Vou piorar. Bom, então tá. Eu coloquei. Diga. Mas eu sou um homem forte e eu faço tudo isso pelos meus fãs. Parabéns. Isso aí, o que tá acontecendo aqui, gente, isso aí é um sacrifício muito grande do Urso. Isso é um homem que faz tudo por vocês. Você tem que valorizar muito esse homem. Muito bem. Eu coloquei a ordem aqui One Punch Man, então a gente começa por One Punch Man, depois Tokyo Ghoul, e vocês podem ver aí na descrição desse Hangout, que eu coloquei aí no Hangout no canal Léo Kitsune, depois não vai ter quando eu passar esse vídeo para o canal do VideoQuest, mas por enquanto agora tem um link para vocês lerem o Berserk. E realmente dá para ler. Gente, o pessoal tá perguntando do Kaneda. O Kaneda provavelmente tá dormindo, porque essa é a hora de dormir dele. É possível que ele não participe do Hangout. Peraí, deixa eu dar uma... Peraí, acho que não tá dormindo não. Vou tentar falar com ele e ver se ele participa. Eu jurava que ele tava... Simplesmente tinha dormido faz muito tempo. Enfim, vocês podem ler o Berserk, caso vocês não tenham lido, porque realmente é muito rapidinho ler esse capítulo de Berserk, para o bem ou para o mal. Então, o link está na descrição desta live no canal Léo Kitsune. Depois, quando eu passar para o canal VideoQuest, eu não vou colocar mais o link, porque aí vocês já vão ter achado em algum lugar e enfim. O canal oficial não pode colocar essas coisas. Não é legal. É a nossa hipocrisia. Eu vou proteger a nossa hipocrisia até o fim. Afinal de contas, tecnicamente, a gente já está lendo em pirataria. Não, de maneira alguma. Você não sabe. Você não sabe se eu compro Young Animal. Eu comprei Young Animal. Acho que não saiu ainda Young Animal. Eu recebo direto da editora, porque eu sou de uma editora também. Eles mandam. A JBC ganhava Young Animal por algum motivo. Acho que é por causa que... Eles fabricaram alguma coisa da Young Animal? Eu acho que não. Eu acho que esse era o motivo por que eles mandavam, então. Pode ser. Porque tem uma coisa que é... Editora pequena pede para as editoras deve pedir para outros países também, mas a editora a JBC, as editoras pediam, tipo, esse mangá aqui, ele é legal, ele é assim, assim, assado e tem tantos volumes. O que vocês acham? Agora, a Shueisha e a Kodansha... Sou dona Madame, né? Não, nossa senhora, você tem que marcar horário, tem que fazer pedido em 3 via autenticada, tem que esperar meses e meses. Eu falo, faz uma listinha para mim, diz qual que é a prioridade, e aí a gente vai meio que desconsiderar o que vocês vão falar de prioridade e vai te dar a chance de publicar um quarto mangá que vocês não falaram, tá bom? É mais ou menos assim a relação dessas editoras grandes com a editora do Brasil. É uma tristeza.
Senhores, antes de começar a falar dos mangás, eu chamei aqui o Danilo, mas ele não viu a mensagem, então é possível que ele realmente tenha dormido. Recadinhos. A gente tinha falado. Calma, Grandark, calma, recados, calma. A gente tinha falado que teria o VideoQuest 82 na segunda-feira, porque segunda-feira é aniversário de 7 anos do VideoQuest, do canal. Mas eu e o Urso tivemos todos os problemas possíveis. Teve problema com horário, teve problema com equipamento, teve problema com uma caralhada de coisa. Não teve tempo de tentar fazer uma segunda gravação. A gravação que a gente fez não deu certo. Então, vários bagulho. E por conta desses vários bagulho, não conseguimos gravar o VideoQuest 82, que será Jojo Diamond is Unbreakable. Sim! Spoiler pra vocês. Então, o VideoQuest 82 de Jojo Diamond is Unbreakable deve atrasar um pouquinho. Esse será o nosso próximo programa. Já foi votado pelos padrinhos. Teve problemas técnicos, né? Infelizmente. Exato. Mas, para compensar, para ter alguma coisa no nossa comemoração de 7 anos, e para agradecer, que agora a gente está num período que a gente tem que agradecer muito as 108 pessoas, deixa eu ver se são 108 pessoas, a todos que são, a gente está 107 pessoas que colaboram com o padrinho. Quase, eu gostaria que fosse 108, porque é o número de pecados do budismo. Seria legal. Se vocês que estão assistindo aí não são padrinhos ainda, um de vocês colaborem com o padrinho. Pode ser R$1. Só um. E, cara, a gente tá quase em 48 mil inscritos, sabia? Até o meio do ano, pelo menos 50, que é um bom número, a gente alcança, eu acho. Enfim, esse foi um bom ano para o VideoQuest, de certa forma. Teve o padrinho, a gente quer agradecer os padrinhos, que são os caras muito legais, que colaboram com a gente. Então, segunda-feira vai ter uma live de aniversário mais Shonen Quest. Então vai comemorar os 7 anos do VideoQuest, o padrinho, a volta do Hunter x Hunter, que vai voltar também. Então vai ser tudo junto. A gente vai passar o link para os nossos padrinhos, eles vão aparecer um a um, fazer uma bagunça, fazer uma pergunta, comentar um mangá, vários bagulho. Quem conseguir os links estão convidados. Então é isso. Esse é o nosso recado. VideoQuest 82 de Jojo Diamond is Unbreakable vai sair alguma hora, eu espero. A gente já tem um outro VideoQuest, que seria o 83, já gravado. E aí a gente vai fazendo os bagulho aí. Firmezão, senhores? Vamos para One Punch Man. O meu irmão ainda não chegou, infelizmente. Mas vamos para One Punch Man. Vamos lá, Urso? One Punch! O North Lion, a gente tá falando de crescer o canal. O North Lion tá falando que pro canal evoluir, eu gosto da escolha de palavra evoluir, vocês precisam fazer vídeos de impressões de obras ainda não lançadas e tretas para aparecer no Treta News. Isso é evolução. Veja só você. Brincadeiras à parte, vamos falar de One Punch Man. One Punch Man, dessa vez, 2 capítulos, o que é meio raro até. Peraí, eu tô no... Aqui. O 85 e o 86. Resumo rápido dos capítulos. O 85 começa com uma passada por vários dos maiores heróis desse mundo. Começa lá na Associação dos Heróis, os caras falando que tem que chamar o Blast. O cara falou, mas não dá pra chamar o Blast, porque o Blast só faz o que ele quer. E aí falou, não, foda-se, tem que chamar o Blast, caguei. Meu filho tá lá e tudo mais. E aí aparece a menininha Furacão, que tem um nome, eu sinceramente não lembro o nome dela, mas ela tem um nome. Acho que é a Ibuki, né? O Kibuki. Não, Fubuki é a irmã. Ah, tá. Irmã mais velha. A irmã mais nova, que é a telepata mais poderosa do mundo lá, eu esqueci o nome dela, eu sei que ela é o Furacão. Sei lá. Tatsumaki! Tatsumaki Simpukiako, tinha que lembrar, porra. Né? E o maluco gordão que eu esqueci o nome, e o maluco muito, muito, muito forte de sunga, que eu esqueci o nome também. Alguma coisa diamante ou metal, algo do tipo. Que é muito, muito forte. E aí a gente vai passando por vários heróis. Tem
o Child Emperor, que tá tentando achar a localização do bagulho. Os caras falam que é aquele maluco que é o Drive Knight. É isso o nome dele? O Dark Knight. Drive Knight. Drive Knight provavelmente foi derrotado pela Que primeira é vez. meio que uma. Para pra pensar, o nome dele é meio que tipo. Cavaleiro, né? Fazendo bem. São palavras relacionadas à direção, digamos assim, né? Direção de dirigir. Muito bem. Tem esse cara de zumbi. Quem é esse cara, Urso? Eu esqueci quem é esse cara. É o. Acho Zumbi Warriors, Zumbi alguma coisa. É um super-herói também. É um classe A. Ah, porra, eu realmente não lembro. Pessoas, eu tô colocando aqui, eu tinha esquecido. Tem o link do Berserk, mas também tem o link do post do Genkidama pra vocês comentarem. Tinha esquecido disso também. Então, tá na descrição do vídeo. Dá F5 no vídeo, na live, e vocês vão ver o link para o Genkidama também embaixo do link do Berserk. Zombie Man, classe S, rank 8. É esse o nome do nome do cara. Isso, eu sabia que ele era um classe S. E é o nome mais zumbi. óbvio do mundo, né? Zombie Man. Enfim, aparece o Zombie Man, aparece os caras espadachins e aquele maluco que é uma celebridade, mas não quer passar pro nível S, mas ele podia ser nível S. Todo mundo se movimentando, o cara prisioneiro lá, o Puri Princess, Prisoner, se eu não me engano. O Child Emperor falando com o Metal Knight, cara, você com certeza sabe onde é que é, e o Metal Knight fala, cara, a minha armadura completamente indestrutível foi destruída pelo bicho lá, tem coisas acontecendo, tem um poder muito mais forte, uma entidade muito mais poderosa por trás disso, e é bom não ir atrás dos caras. Aí aparece a Fubuki, vai falar com o Saitama, e ela vê que na casa do Saitama tá o Saitama e o King jogando Pokémon, e falou, mas puta que me pariu, gente! Tem 3 classe S, mais o tipo brother do classe S que poderia ser um classe S, só não é porque não quer. Isso. Jogando, tipo, descansando aí de uma treta que acabaram de ter. O cara fazendo acupuntura, Saitama falando, mas porra, eu fiz grinding aqui e meu Pokémon não consegue vencer o seu e tal. Eu falo, mas meu Deus do céu, tem uma situação gravíssima, vamos fazer alguma coisa. E o Saitama só se movimenta porque ele fica puto, se eu entendi direito, ele fica puto porque o Garou nunca foi caçar ele. E aí ele fala que vai procurar o Garou, vai atrás dele, vai dar porrada. E o maluco do filho sequestrado fez uma equipe de mercenários lá com armaduras. Aí a gente começa o outro capítulo. O pessoal da armadura já foi. O Garou acorda na Associação dos Vilões, coloca uma camiseta preta. Os mercenários já foram completamente subjugados. Os monstros estão decidindo se eles vão. Se vão e como vão matar esses caras, porque esses caras já se fuderam completamente. Aparece a mina da espada falando que precisa matar alguém urgentemente. Aparece o Deus Máquina. É isso? Mechanical God? Tá escrito aqui? Aparece o Deus Máquina. Aparece aquela mina que controla pessoas com o chicote ou qualquer coisa do tipo. Os caras falam que quer reaproveitar a armadura e tudo mais, tudo mais. E aí o Garou é convidado a ser um... Como é que é o cargo? Executivo. A ser um... diga. Eu ia falar que era tenente, né? Que executivo é o cargo genérico de líder de organização de vilão, né? Normalmente em mangá eles chamam o líder de algum grupo de executivo. Mas deve ser alguma coisa do tipo comandante general, sei lá. E assistente do Gyoro, Jaro, sempre esqueço o nome desse cara. GG. Isso. E o Orochi fala, te dou um dia pra trazer a cabeça de um herói pra provar que você é digno. E ele falou, mano, já matei esse cara. Não matou, o Silverfang tá vivo. E aí o cara sai e o Gyoro, Jaro fala pra outros 2 monstros perseguirem o Garou pra ver se ele vai fazer o bagulho ou não. Urso, você começa? Eu começo? Como é que a gente faz?
Pô, tanto faz. Tá, então eu vou começar. Firmeza? Vamos lá. Ah, até porque é bom eu começar esse, porque você começa Tokyo Ghoul e eu preciso de você falar Tokyo Ghoul antes de mim. Então vamos lá. Eu achei curioso essa combinação de capítulos, esse combo de capítulos, porque eles são meio que duas facetas de One Punch Man. A gente tá discutindo faz alguns Seinen Quests aqui, maneiras de ler o One Punch Man, e a minha maratona de One Punch Man pro Seinen Quest me iluminou um pouco, porque eu passei muito tempo meio que cobrando que o One Punch Man fosse pura comédia, e de certa forma o One Punch Man já meio que transcendeu a pura comédia. Não no sentido de que ele melhorou por causa disso, mas ele era mais uma Ele apenas. abandonou o estilo, né? Ele É, virou algo. ele abandonou a restrição do rótulo. E ele faz tudo. Esse capítulo, primeiro, esse 85, esse capítulo 85 é muito bom porque ele é meio que uma amálgama da fórmula One Punch Man, porque ele é uma longa exposição de todo o universo e lore do One Punch Man. E a gente falou isso no nosso videoquest do One Punch Man. O One Punch Man, curiosamente, tem um lore e uma mitologia e uma construção de mundo muito sólidas. Os personagens. Tem muito personagem. Os personagens têm interesses diferentes e personalidades e às vezes backgrounds complexos e tem uma mitologia dos monstros, dos deuses e tudo mais. A associação tem toda uma política interna. Por exemplo, o cara tá falando da situação tipo, mano, o Garou é invencível. A gente conseguiu com que um dos nossos heróis infligisse danos nele que podem prejudicar muito ele pro futuro, então é uma vitória. E aí o cara fala: não, foda-se, não foi uma vitória, eu quero resultados, porque esses caras são os patrocinadores. Então tem uma expectativa dos patrocinadores que é diferente da expectativa da única pessoa honesta e trabalhadora da associação de heróis, que é esse maluco narigudo, nariz de batata aí. E também tem aquele cara que tem parece conjuntivite. Hã? Que é o cara que tem olho robótico e o olho dele é todo preto. Oh, esse maluco é muito estiloso. Eu não tinha visto esse cara ainda. Esse cara tinha aparecido antes? Porque eu não lembro dele. Esse cara é muito foda. Ele apareceu uma outra vez, mas só que, tipo, ele é o cara que só aparece falar alguma coisa ou o olho dele aparece algo. É só isso pra que serve. Cara, mas esse cara é muito foda. Sem brincadeira, esse cara é muito bom. Eu não Mas conseguiria conversar com ele. Porque eu ficava olhando pro olho dele e falando: caralho, mano, parece uma conjuntivite. E quando saiu o laser do olho dele, é como se o conjuntivite soltasse lasers. é muito foda. O cara tem um olho de holograma, né? Mas Sim. enfim. Aí a gente vê, tipo, uma série de heróis classe S se organizando, mas, tipo, seriamente, tem umas piadas aqui e ali, tem aquela interação do Sweet Mask com o cara o samurai lá, que tem um nome também que eu esqueci, que é uma interação engraçada, e o samurai falando, porra, mas vocês sabiam, vocês me falaram onde é que era, a gente tá procurando à toa a localização da associação de monstros, e vocês não me avisaram nada e tal. E o cara, e o Sweet Mask provocando o maluco e tal. A cena do Puri Puri Prisoner, que eu acho bem engraçada. Assim, obrigado, isso me dá forças. Que é um bagulho muito, muito bobo. Mas Atomic Samurai, obrigado, gente. O Puri Puri Prisoner meio que levando muito a sério a blusa de lã que o cara fez pra ele. E tendo uma cena super séria com um bagulho muito bobo e tal. Isso é muito bom. E tem os momentos, tipo, sérios de verdade. O Metal Knight tá falando de um bagulho que vai acontecer e vai dar uma merda sem tamanho. Né? E tudo isso é muito levado a sério até a gente chegar no Saitama. E aí, tipo, nada mais faz sentido. Sabe? Toda a gravidade da situação é completamente destroçada pela visão do King e do Saitama jogando Pokémon e discutindo que, cara, não adianta você subir ele de nível que você não vai vencer porque você tem desvantagem de tipo. E
O que eu acho também que é uma falácia, porque dá pra você treinar o seu Pokémon que tem desvantagem com ataques que ajam contra o tipo que tem vantagem contra você, e se você fizer o grinding certinho e tiver um nível mais alto, você vai vencer sim. Principalmente se você vai ter mais velocidade, você pode atacar antes. Então, o Saitama, na verdade, é só muito burro. Ele provavelmente tem o clássico Charizard com 4 ataques de fogo, com Ember, Flamethrower, Fire Spin e Fire Blast. E aí ele não vai ganhar. Talvez ele tenha no máximo o Fly, né? Aquele que você voa e taca ele no chão. Ah, sim, mas eu duvido. Eu duvido que ele tivesse Fly. O Saitama é muito burro pra essas coisas. Então não, ele vai ter 4 ataques de fogo. Porque os desenhos pega o cara e joga assim. Pá! Ah, não, esse é o Seismic Toss. A atacada sísmica no anime. Que é um. O Charizard pode usar Seismic Toss, mas é um ataque muito genericão. Muita gente podia. Eu sei que ele podia no 64. Ah, sim, mas aqui também tem aquela coisa dos caras. Deixa eu ver os ataques. Entries. Base stats, type of learn sets. Learn sets. Deixa eu ver na geração 1. Mas é porque os caras fazem muito pra aparecer o desenho, né? Ah, ele podia sim. Podia por TM na primeira geração. Enfim. Viu? Falei. Podia sim. Bom, mas o Saitama com certeza é muito burro. E essa discussão, porque eu fiquei prestando atenção na discussão, e é uma discussão idiota, mas é a discussão que você tem quando você joga Pokémon, quando você é ruim. Tipo eu. Como assim? Eu treinei o Pokémon, cacete! E tudo que tinha sido construído nas últimas 30 páginas vai pro caralho. E aí o Saitama vai pra ação, pelo pior motivo possível. Porque esse é o Saitama, sabe? Ele vai porque, porra, como assim? O cara não me caça. Eu sou muito poderoso, o cara não foi ainda atrás de mim? É só porque eu sou o careca de capa? Como assim? Desgraçado. Então esse capítulo 85 foi bem legal. Eu achei bem legal. O 86 já é um capítulo mais, tipo, só sério. Não entendi, fala de novo. É um capítulo só capítulo, né? Não tem tantas piadas, não tem tanta coisa. Exato, ele é meio que straightforward, sabe? Mais direto ao ponto. Ele é realmente a construção de trama e tal. Uma coisa que eu queria entender, de repente você viu em algum lugar uma explicação específica pra isso, é que o Garou, na luta passada, nos capítulos que a gente cobriu aqui no Seinen Quest, ele tá com. Eu não sei se é temporário ou não. O cabelo dele mudou de cor e um olho dele mudou de cor. Eu tava interpretando que é quando você toma muito soco e você fica com o olho com sangue pisado por dentro. E o cabelo tava sujo de sangue durante a luta. Mas agora ele tá limpo. Suponho. Aí eu não sei se tipo ele teve uma transformação física e o cabelo dele agora é vermelho. Não sei. Porque essa retícula me dá a sensação de vermelho. Tô curioso o que significa isso aí. Inclusive tem uns quadros onde o cara errou, viu? Os quadros antes do Orochi falar pra ele que ele precisa trazer a cabeça de um herói. O garoto tá com o cabelo de sempre e não tá com o olho vermelho. Mas enfim, esse foi um capítulo mais normalzão. A gente tem a política interna a gente teve antes a política interna da Associação dos Heróis, agora a gente tem a política interna da Associação dos Vilões, que é tipo, cara, a gente não pode ficar matando tanto uns aos outros porque a gente vai perder números, mas nós somos vilões, né? Então, nós somos monstros, o que eu posso fazer? Então, só não matem tanto assim uns aos outros. Então, não foi. Esse capítulo eu não achei nada demais, sinceramente. Eu tô aqui, pra mim, me perguntando até que ponto o Garou aceitou o convite. Porque ele não falou que aceitou, mas também não falou que não aceitou. E o cara falou pra trazer a cabeça de um herói e ele saiu. Mas pode ser por motivos dele e não por motivos da associação. Da associação de monstros, no caso. Mas eu achei meio esquisito o fato de ele meio que tá aceitando que tá ali e tal. E supostamente ter aceitado a missão. Mas até aí a gente vai ver depois. Mas o capítulo 85 foi um capítulo que eu gostei bastante. O 86, normal. Urso. Vamos lá.
O 85 foi bem divertido. Eu gosto dele, os momentos ultra dramáticos dele. Do cara chegando falando: não, vocês têm que fazer isso agora. Daí aparece o executivo que tem o olho todo coisado. É tudo extremamente sério. Daí, tipo, eu acho isso vai indo até o ponto que a melhor parte de o como isso está sendo levado a sério é a cena do Prisone. Que aparece o cara assim, que tá indo embora, e fala com o dono da prisão e fala: essa é a única vez que eu deixo você ir. Vai lá e pega aquele cara que matou os seguranças. É claro, eu esqueci agora o título que ele dá pro cara. Isso é tipo claro, chefe, tô indo. E lá que tá indo embora já saiu da cadeia. Apareceu outro preso correndo atrás dele. Quem deixou esse preso sair? Pois é, a pior carceragem do mundo, né? Mas, gente, é o amor. A gente não pode parar o amor simplesmente. E corre, dá a roupa pra ele. Daí ele pega assim como se fosse uma coisa séria. E eu fico imaginando o cara aqui, ele já saiu da prisão agora. E ele fica: agora eu vou voltar pra prisão. Falou aí. Por que isso é ridículo? Se você para pra pensar em todo esse momento, como todos os passos são estúpidos. Sim, sim, sim. Urso, Oi. interrompendo você rapidamente, o Koba acabou de chegar aqui nos comentários no meu Facebook, falando que esse capítulo corresponde ao capítulo 55 do webcomic original, que no momento tá em hiato no 109. E por isso a gente tá meio que exatamente na metade de One Punch Man. É sério? Tipo, eu jurava que a gente tava... que o Murata tava, tipo, quase chegando no One. Só tá na metade, velho? Nem começou o arco de verdade. Rapaz! Tem o arco da invasão toda. Eu pensei que ia ter, sem spoilers, mas eu pensei que ia ter, que a gente tava, tipo, quase chegando, sei lá, não me parece que tem muito mais coisa pra acontecer, assim. Não, tem o arco da invasão, e depois tem a consequência da invasão. Aham. Daí começa já outra coisa, daí vai indo. E, impressionantemente, não parece tão tirado do cu como no começo da história. Do One Punch Man é muito do tipo, então tal coisa aconteceu. Então um gigante aparece. Aham. Então tal coisa. Não, a história começa a seguir um rumo de verdade. Começa a surgir um roteiro no meio desse caos todo. Enfim. Mas eu gosto muito dessa seriedade toda, até meio cafona, do cara falando: porra, cara, como você não me contou que você sabia onde estava a base? A gente passou 2 dias matando monstros por aí, andando no meio do nada, procurando. Aquele momento, tipo, mega tenso do Kid Imperador conversando com outro cara, assim, falando: não, todo mundo sai da sala. Ele fala com, tipo, o cara que é tecnicamente o mestre dele, né? Falando: cara, conta aí. Onde é que é? Não posso. Vocês vão tudo morrer se vocês forem pra lá. Ele fala: mano, a nossa escolha como herói. Nós temos que fazer isso. E corta pra cena do... Puta, com um careca de capa. Saitama? Obrigado. É que só vi o nome do cara do Mob Psycho. Só vi um nome na cabeça. Não conseguia lembrar o nome dele. Então, o Saitama, tipo, lá, os caras, tipo... Os caras não estavam exatamente de boa, mas os caras estavam, tipo, aqui relaxando. Num pós-luta. Reconstruindo peça, fazendo aquelas perfurações, tal, tudo de boa. Então, tipo, isso é muito engraçado. O choque entre a seriedade desse mundo e o foda-se dessa galera. E ela entra lá
para tentar meio que usar essa situação para fazer eles entrarem no Blizzard, né? Que é a organização dela. Então fala, se eu pilhar ele, talvez eu consiga fazer ele entrar. Só que o tio sai pra culatra e ele sai atrás dele. É fantástico essa cena, esse capítulo, por isso tudo. O fracasso dela e tudo mais. Eu realmente gostei. E eu gosto também como eles dão um trabalho de dar uma página, nome dos personagens que vão ser tipo só saco de pancada no próximo. Que são os mercenários. Ah, sim, porra, pois é, né? Você vai falar, pô, vai ter uma luta legal com os mercenários. Não, não vai. Tem um trabalho de fazer com que você meio que consiga supor a personalidade de cada um pelo rosto, né? É bem interessante. Líder Tongara, Soshi, Chimpi, Asami, Noria, Sanchon, Goago! Go! Pá, 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 pá. E os caras já perderam. E também achei interessante a política, né, do pessoal, né, dos membros, né, da organização, né, dos monstros, que é basicamente um live de Vampiro do Sabá. Um LARP? Basicamente um LARP do Sabá. Que, tipo, não, eu sou mais foda aqui, eu que mando nessa porra. Ah, não, eu que mando. Aí chega o cara que realmente nessa porra e fala: para com isso! Não é pra vocês ficarem se matando, não, seus filhos da puta. Aliás, eu acho que um LARP do Sabá talvez fosse mais comportado. Talvez. Mas outra coisa interessante é que dá uma dica para aparentemente a história que está se formando, porque, como você bem falou, o Punchman está indo para um caminho narrativo desse ciborgue que chega e fala: não, eu estou aí do seu lado de vocês. Vou lutar com vocês nessa batalha. Eu sou de uma organização. A qual o Giro fala: bom, você está do nosso lado, foda-se. Sabe o Deus Máquina? Ele é um robô, ele não é um monstro como o resto do pessoal. Então, por causa disso, é engraçado. Porque a gente tem que lembrar que existe alguma galera usando robôs e tecnologia que não são exatamente do bem. Lembrando do próprio robô maluco, o ciborgue maluco, que é o arqui-inimigo do Genos, né? Tá no backstory dele. Como quando teve aquele cara careca que roubou aquela armadura experimental, né? Que eles destroem a cidade usando aquela armadura. E assim como quando tem aquele robô gigante que ataca o King. Então, existe essa galera, e a gente não sabe o que é essa galera, mas está se construindo essa galera de robôs. O que é interessante, tem os humanos, os monstros, e tem um terceiro lado que a gente não sabe e está sendo trabalhado. Daí agora, a gente, com o Garou saindo, acho que esse é um dos últimos atos antes do arco realmente começar, né? Do arco que eu digo a invasão mesmo. Então eu não acredito que deve ter no máximo 2 capítulos, o que vai dar no mínimo um mês, né? Então eu acredito que até abril não, qual o terceiro mês? Março. Obrigado. Março. Até março a gente já vai estar tendo a luta dos heróis contra os monstros. Eu acredito. Certo. O que vai ser bem legal. E Nota? só para terminar, também tem a apresentação de outros membros, né, que também são executivos, que são
os dois membros de boy band que aparecem, né? E chegam a comentar o fato do garoto ter sido tão pressionado para ser selecionado por causa da morte de 2 outros executivos, causados pelo Saitama. Porque foi ele que matou a Centopeia Anciã e aquele mestre de Kung Fu que era um monstro. Sim. Mostrando que toda hora o Saitama afeta a história do mundo sem que ninguém perceba que o Saitama é que está afetando a história desse mundo. Nem ele, né? Que, tipo, o garoto só é pressionado para virar porque eles estão sem gente forte. Por que estão sem gente forte? Porque o Garou matou essas pessoas. Porque o Saitama matou essas pessoas. Então, eu acho isso interessante. Então, num capítulo de maluco com olho esquisito e Garou com olho vermelho, quantas conjuntivites você dá para esses 2 capítulos, Urso? Esses 2 capítulos? A gente, aqui no Seinen Quest a gente fala de tudo, não fica separando por capítulo. Então, para esse conjunto nosso, quanto? Eu vou dar 8 porque eles dão um hip, né? Eles dão aquele hype, né? Aquela vontade de ver o arco acontecer. Eu vou dar 8 também, porque eu acho o capítulo 85 tipo nota 9, mas o 87 um pouco abaixo, tiro uma média e pá, fica um 8, que é uma nota sólida, bacana, justa. Caralho, cadê o post? Eu tinha... Eita, rapaz. Eu vou pegar daqui. Pois bem, deixa eu ver comentários. O Daniel Moreira falando, sempre existe uma detonação idiota em alguns mangás, que é a afirmação que ninguém morre, e que por mais que seja verdade no caso de One Punch Man, você nunca sente esse detalhe por causa de como o autor trabalha a história. Ei, Kitsune, você podia voltar com o desafio Nuzlocke. Cara, eu não tenho tempo pra nada. Granduto, vocês acham que o Drive Knight que desapareceu é a máquina divina G5? Ê, teoria zona véia sem porteira! Urso! Eu acho que é possível. Se ele conseguir passar de uma consciência robótica para outra, por que não? Tudo é possível, né? Temos que lembrar que ele sabe que existe algo errado. Porque é o primeiro a dizer pro Genos que é para ele ficar de olho no. Esqueci o nome do cara. No Metal Knight. É o primeiro cara a falar pro Genos: o Metal Knight é o seu inimigo. Nossa, nem lembrava, não fazia ideia disso. Então. É uma teoria que, no grau de não faz nenhum sentido, é possível e isso é óbvio, eu coloco no isso é possível. Godzilla de papelão. Essa informação sobre o webcomic estar muito à frente e o arco principal nem ter começado de verdade me faz pensar: o que pretendem adaptar para a segunda temporada do anime? Se eles fizerem 13 episódios, vai chegar no máximo até, sei lá, a chegada da Associação de Monstros, né? Eu acho que se eles fizerem 26, dá pra chegar nesse ponto que a gente tá, mais ou menos. Eu acho. É só eles capricharem o ataque da Sociedade dos Monstros e deixar um hippie pra terceira temporada, né? O hype, né? Então, mas é isso que eu tô falando. Eles não precisam necessariamente fazer 12 episódios como foi a primeira temporada. Eles podem fazer que nem o Boku no Hero Academia, que teve a primeira temporada de 13 e a segunda de 26. Eles podem também fazer isso. Até porque não é a Madhouse fazendo, né? É outro estúdio, sei lá qual. Então, não sei. Bom, esses foram os comentários. Vamos para Tokyo Guru, capítulos 155, 156 e 157. O capítulo 1, resumo rápido dos 3 capítulos. O capítulo 155 é Mutsuki lutando contra Urie e a outra menina que eu vou chutar, que se chame Saiko. É isso, Urso? Eu lembro o sobrenome dela, que era Yonabashi. Yonebayashi.
Saiko Yonebayashi? Deixa eu ver se isso existe. Saiko Yonebayashi. É essa mina mesmo. Cara, eu vou falar um bagulho pra você. Várias vezes nesses capítulos eles gritaram Saiko. E a menina fala na terceira pessoa. Então ela fala Saiko. A Saiko gosta de você. E eu acho que, assim, essa personagem dessa menina. Eu vou fazer o resumo já. Essa personagem dessa menina sempre foi absolutamente insignificante na minha leitura de Tokyo Ghoul. Tipo, você. Até porque ela não participava das missões por um bom tempo, né? Tinha o grupo principal dos personagens que eu odiava, porque foda-se esses personagens. Eu quero saber a história do Kaneki. E tinha esse apêndice dessa menina. Eu nunca registrei o nome Saiko na minha cabeça. Nunca ficou. Agora, bom, enfim, Saiko, tá aí. Então, a Saiko Yonebayashi e Yurie lutando contra a Mutsuki, e a Mutsuki falando que ela e tem uma outra luta paralela que eu acho que é dos outros Quinks que chegaram depois. É isso, Urso? Teve, acho que no capítulo anterior, eu acho, não foi nesse. Não, mas tá rolando aqui o Aura lutando com a Xiao. Eu acho que é isso. Nesse? Então, é que eu não reli esse capítulo, né? Ah, tá. Eu li o 87, o 57. Então, Aí, tem o da Aura. bom, tem esse é um homem, inclusive, o Aura, né? Eu não sei. Não, ele é, mas só que ele tem uma tia. Ah, tá. Bom, enfim, aí tem falando discursos, whatever. Vamos tentar não brigar que é ruim. E a Mutsuki falando que é a pessoa ideal para o Kaneki ou o Sasaki para ela, né? Porque ela mente e ele também mente. Então eles foram feitos um para o outro. Ao contrário daquela outra mulher. E ela fica muito puta e fala que eu vou te matar. Por e ele fala: não vai me matar. O capítulo 156 é a continuação da treta. Treta. Eu confundi, achei que era só a partir de 156. Eu esqueci que tem o 155. Por algum motivo. 155 a gente foi até o outro no 154, né? Tá. Erro meu. Tudo bem. Aí tem a treta, e eles conseguem converter a Mutsuki falando, mas você tá sofrendo tanto, você fala que escolheu fazer isso, escolheu lutar dessa maneira, mas você tá sofrendo, e ela fala, não, eu deveria ter morrido, eu sou uma pessoa que merece morrer, e aí impedem ela de se matar, e falam, mas a gente tá aqui pra você. Beleza, esses foram esses dois capítulos. O 157 corta a ação e a gente vê o que eu acredito que seja dentro da mente barra alma de Ken Kaneki. A representação de como tá a cabeça desse cara dentro do monstro, que é uma casa tradicional japonesa com vários portais e no meio do mar, e o cara completamente perdido, falando que não lembra de nada, ele sente como se fosse um sonho, mas é um sonho esquisito, como se ele tivesse sempre um sonho, só que sem dormir, e sempre na escuridão, não sabe se ele tá morto, não sabe se tá vivo, e aí vai sair do lugar e percebe que tá cercado de água, começa a nadar, até que ele acaba afundando e vê um mar de corpos. Que aí eu preciso de você nesse mar de corpos, urso. E depois que ele sai da água... você? Eu preciso de você porque eu preciso que você seja o legista de Tokyo Ghoul pra mim. Mas ele sai da água e aparece a... Ai, cacete, Hisse. Eu tô falando que é pra você ser o legista pra mim, porque a Hisse chama ele de assassino. E aí, só que quando eu vi esse mar de corpos, e eu vi que, tipo, ele foi afundando e afundando e afundando e viu o mar de corpos, e todos eles têm um rosto mais ou menos parecido e cabelo muito mais ou menos parecido, eu fiquei pensando que, na verdade, esses não eram os vários Kanekis que morreram ao longo da história, entre aspas. Mas ela chama de assassino, então, de repente, são várias pessoas que o Kaneki matou ao longo da história, mas eu não reconheço nenhum rosto ali. Porque, como eu disse, com a arte atual
do Tokyo Ghoul, todo personagem que não é deformado ou esquisito é um jovem japonês genérico. Bonito. Então não sei quem são essas pessoas. Urso, você começa a falar. Se você quiser começar a falar pelo 157, beleza. Se você quiser voltar para os outros que tem a treta da Mutsuki, beleza. Vai. Eu vou pela treta da Mutsuki. Eu parei para refletir esses dias sobre a Mutsuki. Talvez seja um desperdício de tempo. Eu não tenho nenhuma autoridade para falar essas coisas, que a autoridade é você. Não, sobre isso é um desperdício de tempo. Ficar parando para refletir sobre um personagem num quadrinho voltado ao público jovem adulto japonês. Talvez não seja o melhor uso do meu tempo. Eu podia estar solucionando o mistério da vida. Mas não, eu estava pensando sobre o personagem da Mitsuki. E principalmente sobre o arco dela. Né? E sobre o que o arco dela significa, sobre o que ela passou e o desejo dela da morte e o fato que os personagens não querem que ela morra. E eu cheguei a uma conclusão. Mitsuki é um ghoul. Não na forma literal de ela ser um ghoul. E tecnicamente ela é um meio ghoul por causa que ela é um quê, mas existe algo um pouco mais simbólico por trás. O que são os ghouls no final das contas, simbolicamente? Não literais vampiros de carne. Eles são pessoas que viveram a vida toda sem nunca ter exatamente contato humano. Por dois motivos. Um é que a maior parte da população é basicamente comida para eles e, se possível, exterminaria eles. O outro é que, mesmo entre suas próprias comunidades, é difícil gerar confiança entre os ghouls, uma vez que eles são, muitas vezes, há muita violência inter-ghoul, eles brigam muito por território, eles, às vezes, praticam canibalismo uns sobre os outros, e a relação familiar ghoul não é exatamente a família tradicional. Pelo seu próprio estado de ser, são pessoas que crescem sem família, em ambientes estáveis e violentos. E quando a gente lembra da história da Mutsuki, a gente tem que lembrar que o fato que não foi um ghoul que matou a família dela. Ela que matou os pais. E depois ela foi mandada, né, para a escola onde eles mandam os órfãos para virar coisas ghoul, né? Que basicamente manda ele para lá. Quando sair, a gente tem um novo soldado, né? Esqueci o nome da escola. Mas não importa exatamente, né, para esse ponto. O ponto é, ela sofreu basicamente tudo que um ghoul sofreria. Ela teve uma infância onde ela não tinha exatamente uma família, em que ela nunca podia confiar em nenhuma autoridade, em que ela nunca teve contatos e laços com outras pessoas, em um ambiente extremamente competitivo e violento. Ela cresceu treinando para lutar e matar. E ela mostrou várias vezes uma incrível determinação para viver. Como ela experimentou carne humana durante o terceiro arco do restaurante, né? Ou o arco do leilão, né? Em que ela foi leiloada, e que a gente sabe, né? Por coisa que ela devorou carne humana.
Ela devorou carne humana na ilha, que era a base, acho que é Carnigu, tecnicamente, na ilha onde ficava a base dos. Como é que chama? Ah, esqueci o nome daquela organização engraçada que tem no Tokyo Ghoul, que é Os dos Ghouls. palhaços? Não, a outra. Que é um nome. Aogiri? A Ogiri. Eu tô tentando lembrar o nome da árvore. Da Ogiri. Então, ela passou por tudo isso. Então, ela, a gente vê o comportamento dela, que é autodestrutivo, violento e assassino, e a gente tende a pensar em, cara, só mata ela logo de uma vez. E uma história em que a moral é, cara, os ghouls, você não tem que, nós não devemos simplesmente matar os ghouls. Nós devemos tentar entendê-los, superar isso em atingir um novo status na relação ghoul-seres humanos. E ela é, através da forma como ela viveu, um ghoul. Então, ela é o mais perto que um ser humano pode chegar de um ghoul, enquanto Heise era mais perto que um ghoul pôde chegar de ser um ser humano. Embora, claro, ele tenha sido antes do Kaneki. Mas, para todos os efeitos, ele era um ghoul. Uhum. E isso é interessante, que ela perdoar a Mitsuki significa se aproximar dos ghouls. Porque não é se aproximar dos ghouls como espécie, mas se aproximar dos ghouls como conceito. Tá certo. Continue. Atrapalha para respirar. Tá. Quanto ao capítulo 57. Eu acho que os melhores momentos de Tokyo Ghoul são os momentos em que eles não se passam no mundo real. Se passam na cabeça do Kaneki. Uhum. Porque, primeiro, isso dá grande liberdade artística, no sentido de imagens, porque esse corredor, ou essa fileira de portais no meio do mar, é linda como imagem, até chegar a essa casa, né? E ele está lá, é bem interessante. Também essas fileiras, de certa forma, eu não sei se o autor quis dar a entender isso, mas de longe elas lembram os ossos de uma serpente. Quando você vê o tórax dela, né, que se repete. Sim. E isso faz lembrar que ele está preso dentro de uma serpente. Tecnicamente, um monstro comprido. Eu sempre pensei numa minhocona. Uma minhoca meio serpente, meio centopeia, mas é tudo ali, simbolicamente, né? Uhum. Então, essa imagem que lembra ou pernas de centopeias, ou o que eu acho que é mais próximo, os ossos de uma cobra, é bem interessante. Essa imagem, essa representação visual de uma serpente. E bem no centro nós temos ele, no qual ele começa então a duvidar sobre sua própria existência, se ele está vivo, se ele está morto, e começa a reconsiderar tudo. E é bem interessante esse momento. Outra coisa, fator interessante é o fato de ele estar descalço nesse local, simbolizando o quanto esse local é um local sagrado, porque eu não acho que simboliza a literal morte dele. Acho que simboliza mais como ali ao centro dele,
e é um local sagrado, por isso ele está descalço. E conforme ele nada, a gente consegue ver, através de uma visão por cima, que esse mar ele possui os mesmos olhos, esses padrões de olhos, que aparecem tanto naquelas caudas dos ghouls, que eu esqueci o nome. Porra, Kagune. Parece tanto nas cagunês, como no próprio corpo gigante que ele virou, que é cheio de olhos. E a gente consegue ver esse mesmo padrão, representando que esse mar é o corpo a qual ele está preso. Simbolicamente. E conforme ele é puxado para baixo, ele vê os corpos. Eu não acho que são corpos dele, né? Eu acho que são os corpos das pessoas que ele devorou enquanto ele virava esse monstro. Faz sentido. Então, ao ele mergulhar, ele vê tudo que ele devorou e tudo que ele comeu enquanto ele virava esse monstro. E ele fica chocado, porque até esse ponto da história, ele já tinha praticado canibalismo, mas ele tinha praticado canibalismo ghoul. E era um canibalismo com um objetivo muito prático, que era ficar mais forte. Agora ele vê pela primeira vez ele como um assassino de verdade. Não exatamente um caçador ou um justiceiro, mas como um real assassino. Como a sensação que os ghouls têm, muitas vezes, quando eles pensam sobre os humanos que eles devoram. E quem ele encontra ao sair? A representação interna da mente dele pro lado ghoul dele. A Raise. Embora a Raise, hoje em dia, a literal Raise, talvez seja um pouco mais do que uma pessoa que mal consiga falar algumas palavras, a Raise na mente dele ainda é uma figura muito poderosa. Uma figura que o assombra, pois ela representa um lado, vamos dizer, da tragédia da existência dele. Da existência como algo demoníaco. Algo que é uma possessão. Enquanto o Jace, né, representar... Eu esqueci o nome dele. É o cara que usava a máscara de Jace. Jason. Ele representava um lado do ghoul mais como caçador, mais como a força que ele controla. Tanto é que é por isso que ele emulava as atitudes dele. Então, quando ele vê a Raise, ele novamente vê as próprias fraquezas internas ao ver a prisão a que ele está e segundo a quantidade de pessoas que ele devorou. E isso foi muito bom e muito interessante. E eu adoro esses momentos visuais e bonitos de Tokyo Ghoul. Certo. Minha vez? Vai? Bom, notas. Quanto? Eu não tenho nada pra falar, cara. Sabe quando as pessoas assistem o VideoQuest? Acho que isso aconteceu no VideoQuest do Tokyo Ghoul. Que as pessoas falaram que, nossa, eu não tinha entendido tudo isso, mas vocês abriram minha cabeça, porra, várias coisas. O meu vídeo do Devilman, você conseguiu me explicar várias coisas que eu tinha meio que sentido, você interpretou direito. Agora eu estava assistindo um VideoQuest e eu tava vendo a explicação do urso e falando, nossa, agora eu entendi tudo isso. Então, ainda bem que tem o urso, porque, assim, voltando, vamos lá.
Capítulo 155 e 156 foram os capítulos da treta dos caras lá. Teve coisas interessantes. Teve as coisas que me irritam em Tokyo Ghoul RE, que realmente tem muito pouco foco. O 156, pelo menos, ainda tem... Tipo, ele é todo focado na Mutsuki e no... Eu não tenho grandes interpretações, então eu tenho que falar de estrutura, gente. Eu sou uma anta. Pelo menos tem foco. Foco no Urie, na Saiko e na Mutsuki. Beleza. Esse outro corta pra essa luta dessas pessoas que eu nunca entendi direito por que estão na história. E aí eu fico muito puto. Porra, eu tenho que ver isso agora? Caralho. Mas pelo menos essa interrupção rola uma conversa que é interessante até. Que é a conversa dos caras falando... eu entendo a pessoa, seja lá quem for. Eu entendo por que você tá lutando, porque se a gente vai se unir aos ghouls agora, e tudo que a gente fez até agora? Porque nessa coisa do Tokyo Ghoul de falar sobre identidade, tem uma pequena coisa também que identifica... parte da nossa formação de identidade passa por você se entender como não o outro, né? Então tem muito desse pessoal que, tipo, desse pessoal na história, que define-se como eu sou a pessoa que combate ghouls. Agora, se eu vou me unir aos ghouls, e toda essa vida que eu construí combatendo ghouls, tudo isso perde o sentido? Então eu gostei dessa conversa. Essa conversa é de seja lá quem for que tá falando nesse momento. Parabéns por ter falado essas coisas. Por favor, não apareçam mais no mangá. Eu não faço ideia de quem vocês são. E a parte da Mutsuki falando por que ela é a pessoa ideal pro Sasaki, pra ela, né? Eu achei interessante também. Porque, lógico que tudo que o Urso falou é muito mais interessante do que eu vou falar agora. Mas, mais uma vez, a parte que mais me interessa em Tokyo Ghoul é essa questão da identidade. Do que nos define, né? E no começo do Tokyo Ghoul RE, uma coisa que me interessou muito foi a personagem da Mutsuki. Porque ela tem essa coisa de definir a identidade dela como... Agora eu vou definir que eu sou um homem e eu quero ser tratado como homem porque é horrível viver como mulher e tudo mais. Então ela viveu uma mentira para poder pelo menos conseguir viver e tal. E eu não tava entendendo de onde tinha vindo essa paixão toda dela pelo Kaneki, pelo Sasaki. Para mim tinha aparecido meio do nada. Eu não vou dizer que eu entendi, que eu lembro de momentos onde isso foi trabalhado, mas pelo menos nesse diálogo, desse capítulo, essa questão da identificação de tanto eu quanto o Sasaki vivemos uma mentira é interessante para mim. Para mim parece, quando ela enlouquece, né, com tudo que aconteceu com ela, como o Urso falou, que ela passou uma vida horrível, ela se prender nesse fato de essa pessoa sabia que eu tava mentindo e mesmo assim continuou vivendo a minha mentira e sabendo que ele também vive as mentiras dele, nós temos isso em comum e eu preciso dele, eu dependo dessa pessoa, que é a única pessoa que eu conheço que mente tanto quanto eu. Pra mim isso pelo menos justificou tudo que a gente tá vendo agora. Isso foram esses 2 primeiros capítulos, né? Como estão falando aqui nos comentários do YouTube, realmente a treta do Tokyo Ghoul é uma bagunça do caralho. Então, como treta, não é da hora. Simplesmente não é da hora. Mas, assim, não é... Esse momento não é feito pra ser uma treta da hora. Ele é feito também pra ser uma treta da hora, senão não tinha treta. Eles estavam só conversando. Mas a parte de treta não é da hora. É só uma bagunça, uma confusão de linhas e retículas, e é bem feio. Mas tem essa parte da Mutsuki, a justificativa dela, essa identificação com o Sasaki, o Kaneki, e tudo mais. E aquele diálogo de seja lá quais foram os personagens que estavam dialogando antes. Então isso foi legal. O capítulo 157 era um capítulo que eu já ia falar, Urso, por favor, me explica.
eu não entendi. Claro que eu entendi que estava na cabeça dele e tal, mas todas as simbologias eu não tinha sacado direito. Eu tinha visto aqueles olhos na água e pensei nos olhos das Kagunês, mas eu não pensei que fosse os dele próprio, sabe? Eu tava indo por um outro caminho, eu não tava entendendo muito bem por que esses portais, além da beleza da imagem, que é realmente maravilhoso, né? Aquela página dupla dos portais é foda pra caralho. Eu gosto muito de página dupla limpa, sabia? Eu gosto de grandes cenários com grande vazio. Porque a gente tem algumas, às vezes, umas páginas duplas de grande cenário e tudo mais. Por exemplo, Berserk tem muito isso, que é cheio de detalhe, e isso tem o seu próprio valor, e isso é bem legal. Mas eu gosto muito de quando tem essa coisa limpa. E essa imagem dos portais, esses toris, com esse vazio e essa limpeza e essa beleza meio parada, né? Que é um lugar parado. Eu achei muito bonito mesmo. Mas eu não tinha sacado essa coisa de são as vértebras dessa serpente barra centopeia, que é o próprio Kaneki, e aí esses olhos são os olhos formados no próprio Kaneki centopeia, que é uma Kagune gigante, no fim das contas, né? Então eu não tinha associado isso, então muito obrigado ao urso. Então eu realmente precisava do urso para isso. Os corpos eu estava realmente tentando cruzar informações e podia ter feito essas pessoas que morreram, caso seja, essa interpretação do urso eu acho que é a correta. Mas lógico, é tudo uma interpretação, de repente o autor vai falar que não, é outra coisa. A minha interpretação original é que eram várias versões do Kaneki que foram metaforicamente morrendo ao longo da vida dele. De repente, é um cruzamento das duas interpretações, tanto das pessoas que o Kaneki matou como centopeia gigante, ou ao longo da vida dele, quanto ele próprio. Eu gostaria que essas pessoas dentro d'água fossem diferentes umas das outras. Se reparar bem, elas estão com roupas diferentes, ok. Mas todo mundo tá com esse cabelo de cuia, de franjinha de cantor de K-pop, que é o cabelo do Kaneki, cabelo de cantor de K-pop. E por isso eu pensei que fosse a mesma pessoa. Eu gostaria que tivesse. Você tá sem som, urso. Tô vendo sua boca falando, você tinha tirado o som. Existem queixos diferentes. Se você reparar bem na página, o cara mais à esquerda, mais à direita, ele tem um queixo muito diferente do Kaneki ou do cara que está exatamente em cima do cara que está com a boca saindo sangue. O cara que tá com a boca saindo sangue na frente é ligeiramente diferente porque ele tem uma cara de mais velho. Mas ele também pode ser um Kaneki chupado, sabe? Ah, sim, mas e o cara que está exatamente atrás dele e tá com esses queixões gigantes? Mano, eu tenho quase certeza que eu já vi desenhos de outros personagens com o rosto parecido com o Kaneki, que dependendo do ângulo, o Ishida desenha desse jeito. Enfim, eles não me parecem diferentes o suficiente. E talvez se tivesse umas 3 mulheres e umas crianças e um cara com cabelo raspado, sei lá, daria pra diferenciar melhor. Então todas essas pessoas com cabelo de Kaneki. Mas isso é um nitpicking bobo da minha parte, não é importante. E também podem ser Kanekis, no final da conta. Pode ser um misto dos dois, sabe? Pode ser tanto a quantidade de vezes que o senso de identidade dele foi sendo destruído e reconstruído, né? E esses são os restos de Kanekis do passado. Tem o Kaneki da. Podia ter o Kaneki de. O Kaneki usa óculos? Ou eu tô maluco? Em algum ponto da história? Ele usou óculos durante a época que ele era o anjo da morte negro. Ah, não, nem tô falando disso. Tô falando. Ah, não. Na minha cabeça, olha o que eu tinha feito. O Kaneki do começo da história usava óculos, mas não é óculos, é o tapa-olho. Enfim. Outro fator, se era pra ser o Kaneki, os tapa-olhos ia ficar da hora aí, né? Pois é, podia ter o Kaneki de tapa-olho, podia ter o Kaneki de máscara. Se for, né? E se forem pessoas diferentes, podia ter uma mulher, uma criança, um gordo, um velho, sei lá. Então, daí fica foda, né? Porque não fica nenhum dos dois que é facilmente identificável. Pois é. E aí eu fiquei confuso, eu não tinha entendido os toris, mas tipo, juntando com isso, juntando com o negócio dele estar descalço, como o Urso falou,
que eu acredito que você citou isso porque existem interpretações correntes, vou chutar aqui, que como ele tá descalço significa que ele tá morto. Tipo, álbum dos Não, Beatles, né? não, é por dois fatores. Um, porque essa é uma interpretação óbvia. Ele está descalço, portanto está morto. Não, óbvio é para as pessoas que têm cultura e inteligência. Eu não tinha pensado nisso, eu sou uma anta. E segundo, ele mesmo ponderou sobre ele estar morto. Ah, não, ok. Ele fala sobre isso. Mas ligar com o fato de ele estar descalço, eu só vi que ele estava descalço. Eu nem tinha É parado uma pra pensar. simbologia comum. Os portais, eu fiquei pensando muito sobre se. Eu não lembro o que eles significavam. Se eles são um caminho para o mundo dos mortos ou um caminho para o mundo dos deuses. Porque isso mudaria muito o significado de onde ele fica, aquela casa. Eu ia perguntar se você não tinha visto isso em algum lugar por aí, em interpretações do capítulo. Se tinha, por exemplo, o significado dessas bandeiras com candis. Até Que. onde eu saiba, isso tem um significado. Por exemplo, se você lembrar um outro mangá que usa essa simbologia, é o. Ah, deixa eu lembrar. Oh, droga, eu não lembro. É aquele que os caras usam armas que são pessoas. Porra! Soul Soul Eater? Eater. E o corredor para você chegar até o. Ah, é, pra A chegar no morte. Soul Sensei. Sei lá. No Professor Morte tem isso daí. Porque é uma simbologia comum. Ah, bom, enfim. São todas imagens relativas à morte, de certa forma, também, né? Sim. O que não quer dizer que ele está morto de verdade, mas ele está meio que no limiar, digamos assim. Eu só vou dizer que para fazer o meu nitpicking, meu hatezinho de Tokyo Ghoul, porque esses 3 capítulos foram bons, sim. Mas para fazer ter os meus pequenos ódios particulares de Tokyo Ghoul em geral. A Rise é um ódio particular meu. É um bagulho que eu tenho uma raivinha desse mangá de muito tempo, desde o começo. Mas também é uma questão da minha leitura, do meu processo de leitura. E o meu processo de leitura é obviamente errado, como 100% dos casos. No meu processo de leitura, ele conheceu a menina fez ele virar, a menina atraiu ele para comer ele, aí teve um acidente e ele virou ghoul. A menina e o acidente eram recursos de roteiro pra gente fazer com que esse personagem virasse um ghoul. De uma hora para outra, aspas, porque essa é a minha leitura, né? Não é o real da história, eu estou errado nisso. De uma hora para outra, a Rise era importantíssima, poderosíssima, muito famosa. Ela agora entre aspas, na minha memória, mas ela era da família dos caras do. Como é que é o nome da família dos caras do CCG, Urso? Não. Puta, peraí, não tá vindo. É, Eu tô ficando velho, cara. Minha memória tá indo embora. ó, então, enfim, ela é da família dos caras do CCG. O Alexandre Costa tá falando, não foi acidente, foi planejado. Exato, exato. Não, O Ashu, Gustavo Vieira falou, o Ashu. Ela já não foi é matar ela. O protagonista foi um acidente. Então, Mas mas acidente mais ou menos. Aí depois ele foi usado, tipo. Eu vou explicar o meu processo Eu tô explicando todo o meu processo de leitura. Eu não estou falando que nada do que eu tô falando é fato. Eu tô falando do meu processo de leitura. No meu processo de leitura, a gente teve uma personagem ghoul e um acidente, e esses foram os recursos do primeiro ato do filme para fazer com que tudo mudasse, o status quo mudasse, e essa pessoa comum virou um ghoul. Acabou. O acidente é só um acidente, a menina ghoul é apenas uma personagem ghoul que morreu. Aí a gente vê que o acidente não era só um acidente, era um plano para matar ela, que o Kaneki não virou ghoul por erro médico, foi uma experiência de um grande cientista que estava atrás de criar um ser de babá, e na verdade ele foi o maior espécie, o melhor resultado da experiência dele, babá. E a Rise é parte de uma das
dos ramos, das ramificações da família Washu, que são a família de ghouls que controla a polícia, e ela é muito poderosa e criada para isso e aquilo e tudo mais. Então, essa inversão das coisas, e a inversão na minha cabeça, tô falando que é o meu processo de leitura, porque para mim essas coisas meio que teve todo um período focado no Kaneki como personagem, e aí depois mitologia, lore, personagens, background, flashback e tudo mais. E essa é a parte que me cansa em Tokyo Ghoul. A importância da Rise me irrita profundamente. A Rise aparecer o tempo todo, a Rise ser citada por todo mundo tá atrás da Rise, me irrita profundamente. Aí quando a gente tem um capítulo sensacional como esse, capítulo 157, com toda essa semiótica foda e tudo mais, e aí acaba com mais... O que foi, Urso? Tempo o quê? Eu parei para pesquisar agora, quando você falava, eu descobri a simbologia dos toris. Ah. Na religião japonesa, que eu esqueci agora o nome, Shintoísmo. O shintoísmo significa a passagem do profano para o sagrado. Ah, olha só. E o corredor significa uma indicação para onde fica o templo, onde fica guardado o deus, aqueles objetozinhos que ficam a alma de um deus. Sim, sim, sim. Bom, então, de certa forma... Peraí, é o caminho para um templo onde fica a alma de um deus? É porque nos templos japoneses têm um local que eles guardam a alma do deus. Aquela casinha no meio, basicamente, é a alma dele, né? Exato. Então, olha só, Eric Oliveira tá falando, a Rise é mais uma ferramenta do que uma personagem. Eu sempre vi dessa maneira, mas a história meio que fica insistindo pra gente achar a Rise como uma personagem em vários momentos. E a Rise aparecer no fim desse capítulo, por conta de eu ter todo esse ódio, eu tô explicando aqui o meu processo de leitura, que sim está errado, e eu sou um merda, e nada do que eu falo em Tokyo Ghoul RE precisa ser levado em consideração, é só pra cumprir tabela. Ouçam o Urso, não me ouçam. É por isso que eu chego nesse ponto e falo, ah, meu Deus, a Risa de novo. Oh, meu caralho de asa. Beleza, ela é o Ghoul dentro dele. Eu não preciso mais da imagem da Risa. A história do Kaneki é uma história muito mais rica do que a imagem da Risa como a essência Ghoul dele. Eu não preciso disso. A essência negativa. A essência negativa, tanto faz. Dá pra ter um próprio Kaneki na frente dele. Dá pra ter o Kaneki completamente transformado, sei lá. Por que precisa ser de novo a Risse? Essa personagem me irrita profundamente. A necessidade de voltar pra ela me irrita profundamente. Eu tenho uma resistência natural a toda hora que aparece ela, ou que ela é citada, ou que dá-se a entender a importância dela na história de vários outros personagens, e no lore, e na mitologia, e na política de Tokyo Ghoul. Toda hora que você fala, isso, saco. Então, é uma coisa particular minha, eu peço perdão, eu estou errado, não ouçam o que eu estou falando. Urso, eu não dei nota, não dei nome para esse. Quantas... Opa, é Tokyo Ghoul RE, né? Urso, quantas semióticas você dá para esse capítulo? Porque depois da sua aula de semiótica tem que ser. O último capítulo vai ler um 10. Mas os outros dois puxam um pouco para baixo, dão do 9. Eu vou dar 8 semióticas para esse conjunto de capítulos. Deixa eu ler comentários aqui, tem poucos. Daniel Moreira, O/A Mutsuki é um dos personagens que mais me interessa em DGRE, além de sua complicação com o próprio gênero e de identidade. É estranho ver como ela passou de o coração da equipe para o completo lunático que ele está agora. É difícil de imaginar se o Sui Ishida está fazendo um ponto entre feminilidade e masculinidade. Não acho que é esse o ponto. É uma maneira de representar, mas não acho que é exatamente esse o ponto. Apesar de ter sido, mas acho que não é exatamente agora. Mas agora eu só quero entender o que seja explicado, o que está passando ou que seja explicado o que está passando na cabeça dele. E o mar de corpos não são o povo que ele matou no modo Godzilla Neki.
Ele falou que não é, mas você não deu uma outra explicação pra isso, cara? Não entendi. Eric Oliveira, o Mar de Corpos deve ser a galera da cidade que ele matou, justamente o contrário do que o Daniel Moreira falou, depois de se transformar, ou poderia ser os ogais que ele comeu pra virar a centopeia gigante. Quero muito ver a reação do Kaneki ao saber quantas pessoas inocentes ele matou, as chances dele enlouquecer de vez são altas. O pior que é verdade, os ogais tinham todos o mesmo cabelo. Porra, pode crer. Isso explicaria todos eles serem iguaizinhos, são todos ogais. O Ives falando, Saiko se torna mais ativa depois que o Kaneki recupera a memória. Sim, ela passa a participar da história. E pra mim também foi outro momento de... Que essa... Mas ela... Por que eu tenho... Ah! Toda vez que aparece algum novo personagem de Tokyo Ghoul é assim pra mim. Mas ela é tipo o coração do grupo. Vamos para Berserk, Urso. Berserk. Em Berserk, a gente tava na viagem dentro da alma de novo. Mais uma viagem dentro da alma e de memórias e o caralho A4, da casca. A gente tem o Guts, cachorro com armadura Berserk, lutando contra contra vários monstros e contra o passarão, que é o Femt, a representação do Femt. A gente tem uma série de páginas de cachorro girando a espada. Isso, meu Deus, é de fato o Guts. Então vamos seguir em frente. Porque o Guts tá dando um jeito no passarão lá que tá circulando que tá circulando em volta da gente e tal. Então tá rolando a luta. O Guts dá uma canhãozada no olho do bicho e mostra um olho do Griffith, né? E eles vão seguindo em frente, tentando escapar dos monstros, até que volta, já que eles estavam, as meninas também estão sonhos dentro de sonhos, Inception e o caralho 4, estão evocando memórias próprias. A menina evoca a memória da mestra dela, que meio que não é exatamente só a memória, de certa forma é a mestra de verdade, eu suponho. E ela consegue livrar todos os monstros, e eles chegam na torre que tem lá um emaranhado do caralho 4, e tem aquele feto do filho abortado da casca. Eu começo esse, né, Urso? Sim. Então, sabe o que é foda do Berserk? As pessoas pediram muito o Seinen Quest, e eles pediram especificamente pra fazer Berserk. Lógico que essa é a hora que, quando eu dou uma informação da minha percepção dos comentários de todo mundo, vai ter as pessoas falando, não, mas eu não pedi a Berserk, eu pedi a Kingdom. Sei lá. Mas, em geral, era muita gente pedindo Berserk. É meio complicado comentar Berserk mês a mês, no caso do Berserk. Eu tinha falado isso no outro Seinen Quest, eu acho que eu falei isso, que eu tentei ver como enquanto eu fazia a minha maratona lendo volume a volume do Berserk, lendo tudo de uma vez, eu fiquei tentando imaginar, tipo, tá, esse capítulo aqui, o que acontece nesse capítulo? E cada capítulo de Berserk acontece muito pouca coisa. Esse capítulo de Berserk, por exemplo, quase não tem o que comentar. Porque, assim, passou muito tempo e, assim, qualidade de scan é sempre uma merda, né? O pessoal fala que scan é melhor do que editora, mas olha esse capítulo completamente preto. Não é o fato do cara fazer as coisas escuras cheias de retícula. Tá escurecido pelo scan. Tem muitas páginas que eu não consigo entender o que tá acontecendo. Principalmente as páginas genéricas de gatos tirando espada e cortando coisas ao meio. Então tem muito tempo disso. E tipo, eu já entendi, é o Gatos cortando coisas ao meio. Beleza. Isso é 70% desse capítulo, basicamente. O fim do capítulo é mais interessante, porque a gente tem a mestra. Eu realmente acho que, dado o poder da mestra, e dado o domínio que ela tem sobre planos, né? Eu acho que de repente não é só a representação que a Shirk tem da própria mestra nos sonhos e na mente dela. É a própria mestra meio que sendo invocada através disso.
né? Então, tipo, ela ser hiper poderosa e livrar todos esses monstros dos caras faz algum sentido, porque eu acho que realmente é a presença dela própria, viajando entre planos depois de morrer, né? Então isso é legal. E aí a gente tem a última página, que é meio que a única coisa que interessa desse capítulo, que é o feto da casca. E eu tô aqui me perguntando, sempre me pergunto isso, o quanto a gente tá vendo as memórias da casca pré-eclipse e da casca pós-eclipse. Eu acho que é uma suruba, é as duas. É uma suruba das duas? Acho que é. Porque olha só, eu não acho que a casca ficou maluca logo depois de ter sido estuprada pelo Femmet. Faz sentido. Ah, aliás, um pequeno parênteses aqui. A Shirk e a. Nossa, qual é o nome dessa. Da aprendiz da Shirk? A ex. Ex. Vaticano? Como é que é o nome dela? Esqueci completamente. Ah, isso aqui é. As duas minas aí. Elas não estão ligado quem é Femmet, né? Farnese, obrigado, gente. Gustavo, Eric, falaram aqui. Tá, peraí, vamos lá. Elas estão ligadas que existe a Farnese, talvez está ligado que existem as mãos divinas, porque quando o Gats chega na casa da mestre dela, o Gats conta a história dela fala: então você passou por essa merda tal. Ah, eu tenho um selo para você pôr aqui nas suas costas, para te proteger. É um selo contra eles. Então, mas eu acho que a imagem do. Tipo, a relação eles têm uma relação direta com os mãos divinas e tudo mais. É um pouco confusa para elas, assim. Elas olham e pensam, aquele pássaro. Tipo, elas olham pro cachorro e claramente é o Gats. Eles estão entendendo que é o Gats. E olham aquele pássaro e é só aquele pássaro. Não sabem exatamente que aquele é a representação do Femmet. Que não, é o Griffith. Não, ela não sabe que é o Griffith, que é o Fent, que é um dos mãos divinas e, tipo, tecnicamente uma divindade. Então, elas não estão ligadas exatamente do tamanho do que elas estão vendo ali. Isso é interessante. Mas quando eu vi o feto, eu fiquei pensando, a casca pré-eclipse, a casca antes de ficar maluca, ela não conhece esse feto. A casca enlouquecida, pós-eclipse, pós-estupro, pós tudo que justifica uma pessoa ficar maluca, ela chegou a pegar esse feto na mão, se eu não me engano. Tem uma cena onde ele rasteja pra ela e ela pega o feto na mão. Isso é um pier, né? É um bagulho assim, isso chega a acontecer. Então, tipo, se a gente tá vendo tudo que representa as causas da loucura do ponto de vista do que a casca conhece, é que os símbolos começam a ficar um pouco confusos. E o feto realmente a gente tem que supor que é uma memória da casca já enlouquecida. A não ser que a casca não enlouquecida sabia que estava grávida, mas não quis comentar para ninguém, porque talvez achasse que não era um bom momento com o líder quase morrendo e eles fugindo. Pode ser também. Ou, se a gente está pensando em planos e presenças divinas que interferem nisso e tudo mais, esse feto é uma espécie de um fantasma, de um espectro. Ele é uma presença sobrenatural, ele não é só um feto, né? Ele é uma presença sobrenatural bizarra. Então, o feto não é apenas uma interpretação possível. O feto não é apenas uma imagem gerada na memória da casca. Ele é meio que a presença, assim como a mestra, que eu acho que é a presença real da mestra atravessando planos, esse bicho é a presença dele mesmo atravessando planos. Ou a reverberação da presença dele atravessando planos e chegando nesse plano dos sonhos. Talvez seja um resto dele, pois o feto, teoricamente, esteve dentro dela. Porque não pode ter tido um resto espiritual dele lá. Ah, pode ser também, pode ser tudo isso aí. Mas. Enfim. Ou seja, no final das contas, o seu ponto é, só para entender. Não, o que eu tô falando é que eu vi esse feto e eu fiquei pensando o quanto esses sinais estão confusos.
o quanto esse mundo dos sonhos às vezes parece que é memória, às vezes parece que é memória do passado da Casca antes de tudo que aconteceu do eclipse, às vezes parece pós. Por exemplo, o Gats cachorro e a armadura Berserk são memórias dessa vida dela agora, né? Então, dessa vida recente dela. Então, para mim, esses sinais são um pouco confusos, porque para mim existia uma clara separação. A mente dela quebrou completamente. E ela não sabia. Mas eles estão juntando também as coisas, né? E outra coisa, ela conseguiu ter memória suficiente para ter um trauma com gatos. Ela pode criar novas memórias. Mas aí o que eu fiquei pensando com esse feto eu vou tentar organizar os pensamentos. Eu não tenho uma. Foi só uma série de sensações. Até porque eu li esse capítulo 10 minutos antes de fazer o Seinen Quest, né? Porque o primeiro post que eu fiz de gente, venha para o Seinen Quest, vai começar agora, foi sem o Berserk. Pra mim não ia ter Berserk. Aí nos comentários do Hangout, alguém falou: não, saiu o capítulo do Berserk agora. Falei, fiquei puto. Mas eu tô pensando aqui, se a gente tá achando os fragmentos do que fez a Casca ficar do jeito que ela tá, o que esse feto representa? Ele representa. Não, calma. Ele representa o trauma do estupro ou a perda do filho? Porque... Um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. Um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. Mas tem esses dois lados e eu tô aqui pensando o que é mais forte, o que é mais importante para ela. Porque tem, como eu disse, um momento onde ela segura o feto como se fosse uma mãe mesmo, né? Até porque ela é dele. Então eu fico pensando se não tinha uma vontade de ser mãe, ou só a tristeza de perder a possibilidade de ser mãe. O quanto ela relaciona a perda do filho com o eclipse. Enfim, várias coisas que nesse momento eu acho que é menos camadas. Eu tenho pouca justificativa porque eu vou falar agora, mas eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Às vezes as coisas são camadas, tipo, as coisas têm vários. O autor cria imagens que têm vários significados para querer dizer todas essas coisas ao mesmo tempo. E às vezes é só confuso. É uma série de possibilidades de significado que talvez não devessem estar lá, porque o autor parece estar querendo dizer uma coisa só. Para mim, esse momento do sonho tá mais confuso do que uma tentativa proposital de gerar camadas e de interpretação. Mas esse sou eu, é só uma sensação momentânea. Antes de ir pro seu comentário, eu tenho uma proposta, Urso. Uma proposta para você. Uma proposta pra gente... Eu aceito o casamento. Desculpa, mas já fiz essa proposta para outra pessoa. Oh, droga. Acabou o shipping, gente. Acabou o shipping. Vamos fazer o Seinen Quest agora no primeira sexta-feira do mês? Não nessa agora, a gente vai fazer um na semana que vem. A gente, tipo, pularia a última sexta-feira de fevereiro para fazer na primeira sexta-feira de março. Porque o capítulo de Berserk tá sempre caindo exatamente em cima do Seinen Quest. Aí não dá tempo da gente ler, às vezes pode acontecer esse bagulho de, porra, vai ter ou não vai ter. Saiu a tradução desse bagulho 10 minutos, 1 hora antes de fazer o Seinen Quest, sabe? Então vamos pular esse mês e a gente fazer o próximo Seinen Quest por causa do Berserk no dia 2 de março. Tá meio longe. Não sei se eu vou lembrar até lá. Então, em vez de ser 23 de fevereiro, 2 de março. É a outra sexta-feira. Faz sentido, ok. Bom, então é isso. Vamos passar agora sempre para a primeira sexta do mês. Fevereiro fica sem, passa para a primeira de março. Para ter Berserk tranquilo para todo mundo. Urso, vai, você.
Caramba, quase esqueci que tinha isso. Tem a sua vez, cara. Aí, realmente, a primeira parte é... Uau! O gato sentou em Berserk. Como disse nosso amado editor Kuhn. O editor Kuhn, em sua famosa honestidade... A gente não pode... Uma coisa que a gente não pode acusar o cara é de ser desonesto. E seu trabalho incansável em várias editoras... Aham. Porque é o mesmo cara escrevendo em todos os mangás, em todas as editoras. É um puta trabalho difícil, temos que reconhecer isso. Aham. Falando isso. E é o Gats, Cachorro Gats, né? Com uma armadura, o que é bem da hora, o cachorro com armadura, mas tipo, eu já achava ridículo. Mas agora ele tem tipo uma cauda que é tipo um escorpião, sabe? Sim, nossa, é verdade. A espada dele sai do rabo, né? Tipo, levou um nível de ridículo que eu falei, tá, chega. Acaba com esse arco. Até pra Berserk tá ridículo demais. E ele ainda por cima ele abre a boca e tem um canhão na boca, cara. Cara, tô feliz que você tá falando isso. Eu tô achando esse arco meio bobo pra Berserk, sabe? Ele tentou ser Tokyo Ghoul, de certa forma. Tentou ser lisérgico e onírico. E tá só meio capa de CD de metal, sabe? Porque Berserk é capa de CD de metal. Ah, sim, mas ele era capa de CD de metal no bom sentido, boa parte do tempo. Agora tá só meio bobo. É que, tipo... O Miura, ele sabe desenhar muito bem. Tem que escrever mensalmente e vamos dizer, não sei se o termo, quando você passa, não Xerox, é o scan, né? Esse scan de péssima qualidade, não deixa isso aparecer, né? Mas ele é um ótimo desenhista. Um desenhista muito bom em fluidos de movimento. Você via o Gats andando para lá, para cá, para o telhado, e você sentia cada passo que ele dava e cada golpe você sentia o peso. Então, não sei até que ponto a gente tem a culpa de ser do fato de ser um capítulo só. Então, o fato de ter a maior parte das páginas de cada luta pode cansar um pouco numa leitura mensal em vez de uma leitura, vamos dizer, de volume, né? Porque no volume é mais fácil. Você vê as lutas e tem a história acontecendo. As lutas não parece que estão interrompendo a história. E 2, esse péssimo scan, que completamente estraga a arte do Miura. Total, total. Porque, tipo, se o Miura quiser escrever só com branco e preto nesse estilo, eu acredito que o Miura consegue fazer de uma forma que a gente entendesse. Aliás, eu vou deixar aqui registrado, o Miura é meu desenhista de mangá, no quanto cabe a desenho favorito. O arco do Millennium Falcon, da Sessão do Millennium, para mim tem uma das páginas mais bonitas assim, de mangá. Eu adoro ele como um desenhista. E ver essa arte, primeiro, a perda de detalhe, pelo fato que ele não mais pode escrever um capítulo em 3 meses, porque ele pode. Agora ele tem que trabalhar mensalmente, né? Não mensalmente exatamente, porque ele ainda tem suas folgas, mas uma coisa muito mais, vamos dizer, serializada. E também por esse scan, me deixa um pouco triste, para ser sincero. Uhum. Então, eu queria comentar isso sobre a primeira parte do capítulo. Uma pessoa que é muito fã do Miura. Quanto ao que realmente importa, a última página.
Eu não sei, eu senti um. Eu devo falar isso, mas senti como se eu estivesse falando de Bleach por um instante, ao falar essa frase. Ei, que beleza! Não, isso é verdade. Você concordar comigo? Sim, 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 sim. Não, Esse assim, foi. Esse talvez tenha sido o momento mais Bleach de Berserk. teve um momento relativamente importante na escala de importância de 1 a 10, tipo, 3 ou 4, que a gente revê a mestre dela surgindo do chapéu, né? Legal. Ela falou que ia aparecer no mundo dos sonhos. Ela fez. Promessa cumprida. Continua a história. Mas esse feto realmente é o mais importante. Aí fica aquela questão: o feto é o literal feto? O feto é uma simbologia para o estupro? O feto é um resto espiritual do feto? O feto é aquele feto? Eu acho que isso talvez seja mais interessante de se pensar do que sobre as habilidades do gato sonho. Pensa Cachorro. bem, Urso, às vezes um feto é só um feto. Mas peraí, eu sou um feto de carne e osso dentro do mundo dos sonhos? Ou de repente a gente pode dizer que isso não é um feto. E só aparece um O feto feto não existe. Eu tô soltando clichês filosóficos aqui, cara. Eu tenho vários. Eu só conheço frases prontas, conheço nada de verdade. Mas então, o feto é talvez a parte mais interessante, é uma parte que você para pensar sobre. Uau, tem esse feto, o que será? A gente sabe o que ele significa, literalmente, que ele é o corpo do Fente, ele era o filho da casca, que foi corrompido ou gerado pelo Griffith. Então, fica agora na atenção do. A minha maior questão ainda é, desde o começo desse arco, desde que falam que eles iam entrar no sonho, não é exatamente o feto. É quando eles pegaram a memória do feto, eles vão ter que ver a memória, não é? Agora. Uhum. E elas sentem a memória, não sentem? Porque é comentado que ela sentiu tristeza, ela sentiu alegria, toda vez que ela pegava os pedaços. Então, mas aí elas não vão sentir exatamente o estupro, vão sentir a dor da agonia, né? Isso torna as coisas melhores? Torna, porque pelo menos eu não tô sentindo fisicamente um pênis entrando em algum lugar, né? Mas só que o mundo dos espíritos não existe estupro dentro do mundo dos espíritos, eu acho. Eu não faço ideia, cara, eu não faço ideia. Eu não posso julgar, eu nunca morri e nem converso com os espíritos. Mas eu não acho que é assim que funciona lá. Eu só sei que ver a Cherche, que sei lá, tem no máximo 12 anos, seguido da menina que é católica que serviu no literal exército do Papa, vendo a cena que é a literal orgia demoníaca liderada pelo anticristo. Eu só quero ver como elas vão reagir a isso. Porque até agora elas estão meio que tipo ok com esse mundo demoníaco dos sonhos. Porque não é nada que elas não tenham visto, entre aspas, acompanhando o Gatias. Ter o eclipse talvez seria um momento de revelação de falar: caralho, ela passou por isso? O Gatias passou por isso? Então, isso me parece mais interessante do que o gato soltar um tiro pela boca. Ah, sim. Ah, sim. Então, o que eu estou realmente esperando desse arco é a última memória e é o momento em que elas vão ver e vão sentir o eclipse, que não vai ser agradável em nenhuma das possibilidades. Verdade. E
de essas imagens que literalmente transformaram uma mulher em uma pessoa insana. Juntos com poder demoníaco. Mas a imagem também ajudou. Então, nota? 6. Então, 6 Bleach maior que Berserk para o urso. Eu vou dar 5 Bleach melhor que Berserk. Deixa eu ler os comentários aqui do site. Eric Oliveira falando que até março vai juntar muitos capítulos de Tokyo Ghoul. Próximo Seinen Quest vai ser longo. Paciência, gente. Paciência. Quem sofre com isso sou eu. Que tô morrendo e preciso dormir. Daniel Moreira, considerando a relação próxima que a Casca tem com os Mãos Divinas e que ela mesmo teve um filho prematuro do Griffith. Do Griffith? Eu acho que era do Guts. A gente não sabe se é um filho corrompido ou se é um filho literal do Griffith. A minha interpretação é que ele era filho do Guts e o feto foi corrompido durante o eclipse. Não, eu concordo, mas só que a gente não tem a certeza ainda. Não tem, não foi definido. Talvez parte desse sonho seja uma premonição para o conflito entre Guts e Griffith. E talvez o feto, por mais que tenha tido o corpo sacrificado para se tornar o corpo atual do Griffith, sua alma ainda pode estar perseguindo a Casca para proteger a sua mãe, como ele fazia antes de tornar o corpo reencarnado de Griffith. Godzilla de papelão, esse capítulo 353 só me fez pensar uma coisa. Miura tá doido para que cancelem Berserk. 15 páginas em um mês, por mais qualidade que a arte dele tenha, é dose. Tem isso também. Mas a gente não sabe quais são as condições de trabalho dele, então não vamos duvidar do proletário. E nem nós sabemos o contrato dele também, né? Que as pessoas trabalham por contrato, não é tipo algo aleatório. E terceiro, temos que lembrar também que ele pode publicar 3 páginas e o Young Jump vende o dobro. Exato. Então, a Young Jump não vai falar, porra, Miura, a gente vai ter que cancelar o único mangá que a gente tem. Né? Eu sei, tem Sangatsu no Lion também na Young Animal, que pelo menos o anime eu gosto muito mais do que Berserk. Então, eu sei, gente, calma. Mas, pelo amor de Deus, né? Berserk é o único mangá da Young Animal. Enfim, esses foram os comentários, esses foram os mangás, esse foi o Seinen Quest. Segunda-feira tem nosso hangout especial de aniversário com os padrinhos, falando dos mangás da semana, falando de Hunter x Hunter, caso alguém se digne a fazer a porra da tradução do Hunter x Hunter. Puta trabalho ingrato. Puta trabalho ingrato. O VideoQuest está completando 7 anos. Veja só você. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Provando que é possível insistir no erro. Essa é a nossa especialidade. O VideoQuest é aquela prova da ignorância humana, assim, sabe? Algum dia, cara, a gente tem que não só insistir no erro, como repetir os mesmos erros e completar o VideoQuest do Seiko no Quasar. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer pelos nossos fãs. No aniversário de 8 anos, por exemplo, o VideoQuest de comemoração é Seiko no Quasar. Ou 10 anos, para ser um número mais redondo. O que você acha? O VideoQuest de 8 anos tem que ser um remake do VideoQuest do Haruhi Suzumiya para ser o 8 infinito. Só uma coisa que eu coloquei aqui na cabeça agora que a gente não vai fazer, hein? Uai. Mas a gente tem que falar do Seiko no Quasar ainda. Tem um monte de mangá que a gente tem que continuar no VideoQuest. O João Vitor. Tem que ter VideoQuest de One Piece. Tem que ter de Berserk, por exemplo. Enfim. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês que estão aqui assistindo a gente numa sexta-feira de noite. Muito obrigado aos nossos padrinhos que estão nesse momento no grupo do Telegram comentando qualquer outra coisa que não o Seinen Quest, porque se a área de comentários do Seinen Quest e do Shonen Quest não fala sobre o Shonen Quest, por que o grupo de padrinhos que paga pro nosso programa existir falaria do nosso programa? Quem liga? Agora muito celular, tristeza. Eu vi, a tela foi pro saco, né? Que bosta. Bom, senhor, abraço a todos. Falou.
Falou.